paz, amados. Amém. Hoje o tema da nossa reflexão será sobre a alegria. Um coração alegre é o segredo para uma vida vibrante. Quando eu comecei a receber o convite para estar com os irmãos nessa manhã, e eu prometo não demorar, apesar de que a alegria pode parecer um assunto simples, mas não é, né? Fui ver isso. Mas assim, Deus foi, eu disse, Senhor, o Senhor começou a colocar no meu coração para falar sobre alegria. Porque a gente vive num mundo que se fala tanto de coisa ruim, de tristeza, né? E aí veio o tema alegria no meu coração. Mas eu pedi a ele para ele confirmar. E aí ele confirmou. Sabe como? Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Aí eu tive a certeza, fiquei em oração e algumas coisas começaram a acontecer durante a semana. Primeiro, eu vi um vídeo de uma mulher que estava com câncer, descobriu o primeiro câncer a primeira vez aos 18 anos, tratou, e depois o câncer apareceu e ninguém descobriu o que era. E ela falando que estava com câncer no corpo todinho, mas se você visse ela falando, você dizia, não é possível não uma coisa dessa. Né? Ela alegre, dizendo que Deus era na vida dela. Ela alegre, dizendo que Deus estava com ela. Então eu disse, Deus, aí as coisas começaram a se arrumar, né? Na minha cabeça. E aí culminou com Provérbios 17, versículo 22, que se você já encontrou, né, queira ler. Se você não encontrou, ele é bem pequenininho. A minha tradução é na linguagem de hoje. E diz assim, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido, ele seca os ossos. Coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Quando eu perguntei a você nesta manhã, o que é que estava alegrando a sua vida? Se essa alegria que você observou na sua vida depende de coisas e de pessoas, eu quero dizer para você nessa manhã que essa alegria é passageira. Não que nós não vamos nos alegrar, não é? Claro que nós devemos nos alegrar, sobretudo porque a alegria ela caminha de mãos dadas com a gratidão. Então, se você olha para a sua vida, como aquela mulher olhava, e dizia, minha saúde está, né, estou numa situação difícil, só um milagre, mas eu creio em Deus. Então, ela não estava olhando só, ela estava agradecendo a Deus, porque havia naquele coração a certeza da presença de Deus. E a certeza do que a irmã Vera falou aqui hoje pela manhã, a soberania de Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus. Então, quando a gente pensa nessa questão do espírito abatido, que seca os ossos, é claro que nós temos momentos em nossa vida que nosso espírito fica abatido. Né? Nós vimos várias vezes o salmista Davi, mesmo louvando a Deus, mas falando dessa tristeza que muitas vezes nos assola. Porém, quando o nosso espírito ele está abatido, como diz em Provérbios, os ossos ficam secos. E o que significa isso? Isso é um impacto emocional e físico. Né? Quem tem um coração alegre tem um efeito positivo na saúde e no bem-estar. Secar os ossos significa morrer por dentro. Secar os ossos significa ficar deprimido, ter pensamentos negativos, entrar na desesperança, um estado de profunda vulnerabilidade emocional. E isso afeta o corpo, porque quando a alma ela adoece, automaticamente o corpo também. Muitas das doenças que hoje acontecem na vida das pessoas, muitas vezes é por conta disso. Porque tem algo na alma que está entristecido, algo na alma que não está tratado, uma ferida, algo que foi, em algum momento aconteceu e aquilo não foi trazido à presença do Pai para tratar e para curar. Não foi trazido à memória. E até aquela palavra que diz, né? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então, esse lugar é um lugar difícil, complicado, delicado. Todo mundo passa por momentos assim.
momentos em que nos sentimos desesperançosos. Mas a palavra de Deus, ela é clara. Ela é um momento de alegria. E aí, caminhando por Provérbios 17, 22, nós vamos para Filipenses 4. Eu gostaria que você abrisse aí a palavra em Filipenses capítulo 4, e nós vamos ler até o verso do 1 até o 18. Observe que nesse trecho do capítulo de Filipenses 4, o tema central é a alegria. E é uma alegria que não é apenas um estado de espírito, mas é algo que fortalece, sustenta, né, a nossa vida em todas as áreas. Então, eu vou começar aqui. Filipenses capítulo 4, amém? Amém. Meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Síntique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs. Pois elas, junto com Clemente e todos os meus outros companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão nos livros da vida, que pertence a Deus. Amém? Amém. Tenham sempre alegrias, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Ou então, como a gente conhece muito, está alegrai-vos. Digo mais uma vez, alegrai-vos no Senhor. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. Tanto com as minhas palavras como em minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Amém. Na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram a oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo e qualquer lugar, em toda qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. E em Tessalônica, mais de uma vez precisei de auxílio e vocês me enviaram. Não é que eu só pense em receber ajuda, pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo que vocês enviaram e o que foi mais do que o necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave, oferecido a Deus. Um sacrifício que Ele aceita e que lhe agrada. Amém? Então, destrinchando aqui, né, porque tem algumas leituras de alguns versículos muito conhecidos na Bíblia que são assim, por exemplo, né, Efésios, ou melhor, Filipenses 4:13, né, tudo posso na medida que me fortalece, é que a gente precisa primeiro prestar atenção, porque na carta tem vários pedaços que o apóstolo Paulo coloca. Primeiro, a briga que havia entre duas mulheres que eram líderes na igreja. Por ter até uma certa condição financeira,
elas tinham uma liderança, mas havia um problema entre elas. E aí, nesse contexto, ao invés de tomar partido delas, o apóstolo Paulo pede a esse servo que ele simplesmente ajude, seja sobre o que fosse essa disputa. Essas irmãs tinham esquecido aquilo que havia de maior entre elas, aquilo que era o mais necessário, que era o fato de servirem ao Senhor. E é isso que ele diz, elas esqueceram disso. E aí Paulo vai lá e diz, olha, fale com essas irmãs, converse com elas, tente fazer com que elas restaurem a comunhão, que elas exerçam o perdão. E aí ele vem no versículo seguinte e ele diz, tenham sempre alegria, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, digo novamente, se alegrem. Vocês precisam saber que o Senhor é o único que pode nos dar essa alegria profunda, duradoura, que não depende das condições externas, mas sim da nossa relação com Deus. Por isso que o tema alegria é tão importante, porque muitas vezes a gente está passando por dificuldade, é o carro que cai no buraco. Não é difícil ter alegria nessa hora, né, irmã? É o carro que cai no buraco, é aquela doença que chega de repente, é aquela dor, é aquele problema, é aquela luta, que você olha assim, eu já disse para Deus, Deus, eu não sei o que fazer. Diga-me, ó Deus, o que eu devo fazer nessa situação, porque eu nunca pensei que eu ia passar por isso. E Deus disse, trabalha para mim, confia em mim, é só confiar. Porque o que é que diz a palavra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ele diz que essa alegria, ela é importante. E ele usa um outro termo, dando continuidade aqui na leitura. Ele fala da amabilidade. Seja conhecido de todos, a amabilidade. Essa é uma palavra no grego que se chama epieikeia. E essa palavra tem um significado assim, suavidade, paciência, gentileza, moderação, ao invés de lutar ou brigar. E moderação, ela é um termo assim bem expressivo que engloba tudo isso. Jesus, em vários momentos, a gente sempre percebeu Jesus agindo com amabilidade. Essa série assim, no Chosen, ela mostra bem assim, esse carinho de Jesus, essa amabilidade. Tem um trecho dessa série que é o trecho que tem um discípulo que ele tem um problema físico, né? E a forma como Jesus olha para ele, a forma como Jesus fala com ele, a forma como aquele diálogo é reproduzido é de chorar. É emocionante. É como Deus ele nos usa e nos ama. Não interessa como estamos, como somos, como fomos feitos, como fomos gerados, os problemas que a gente tem. Deus ele nos ama. Isso é maravilhoso, essa amabilidade de Deus. Eu nem sempre consigo, às vezes eu sou um pouco mais dura assim. Digo, Jesus, me ajuda, porque né, eu tenho um temperamento, fui meio forjada, então eu peço a Deus para ele, que às vezes eu falo, parece que meu marido às vezes, minha filha, você parece que está querendo brigar comigo. Eu digo, mas não era bem isso que eu queria fazer. Eu disse, mas parece. É o jeito, às vezes, de falar, né? Diga, ai meu Deus, tem que me ajudar para ser mais amável, né? Mais moderada, Senhor, me controle, me ajude, né? Que tem essa natureza meio de Pedro, Tereza, não é só você não. Eu queria dizer a você que você é a única, mas não é. Não é não. Você mesmo. É. Então, às vezes a gente fala, tem que ter um cuidado muito grande, mas aí ele diz, é preciso ter essa amabilidade, porque o Senhor está perto. E essa amabilidade, essa moderação, ela faz com que as pessoas queiram esse Jesus. Porque nós somos servos dele. E é por isso que a gente precisa mostrar também essa alegria. Nem tudo vai bem, né? Mas a gente precisa mostrar que é alegre, que é feliz com a presença do Pai. Esse evangelho de sofrimento, que as pessoas, não é que a gente não vá, veja bem, quero deixar isso muito bem claro. Não é que ninguém vai ficar triste, nem
nem chateado em alguns momentos, não é isso. Mas esse evangelho só de sofrimento, é complicado, né? É complicado. Então, a amabilidade, ela precisa ser conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Aí vem o versículo que nos ajuda, e ele diz aqui, ó, no versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as suas petições sejam conhecidas de Deus. Obrigada. Nós, pelas orações e súplicas e com ações de graças, então não andar ansioso por coisa alguma é um comando de Deus para nós. Não é uma opção. O nosso cuidado com aquilo que Deus pode fazer por nós é muito mais uma intrusão. Eu até botei aqui, né? Eu nem passei aqui. E ela fez esse slide aqui, olha só. O coração alegre como é, remédio. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Oração. Essa oração que é viva, nós precisamos entregar tudo. É tudo. Sejam seus pedidos, suas petições conhecidas, tudo. Não é só um pedaço, Senhor, isso aqui eu resolvo. Não, é tudo. É tudo. É você dizer a Deus exatamente como você está diante dele. É você dizer, Deus, hoje eu não estou muito alegre, mas me ajude. Me ajude a chegar. Quantas vezes, meu Deus, eu pego meu carro e vou daqui até o trabalho chorando. Orando, chorando, louvor lá em cima, na última, o carro acho que vai assim, né? Eu digo, Senhor, é hoje, né? Chorando, porque o crente, ele chora aos pés do Senhor. Porque ele confia que o Deus a quem ele serve, que é seu Pai, está ouvindo o que ele quer dizer. O coração não está alegre, está entristecido, mas o Senhor alivia os nossos sofrimentos. O que é que ele diz em sua palavra? No mundo, vocês terão muitos aperreios, né? Na tradução do nordeste. Mas, tendo bom ânimo, eu venci o mundo, né? Tragam sobre mim as suas aflições, seu fardo, porque o meu jugo é suave, é leve. E é assim que Deus fala com a gente. Ele vai trabalhando no nosso coração. Então a gente até chora, mas a gente chega aliviado. E aí eu chego, enxugo as lágrimas e vou lá trabalhar, encontrar uma sala cheia de alunos. E ainda tenho que trazer aquela alegria e dar aquele sonoro bom dia, segundo ato. É assim que eu entro na minha turma. Às primeiras horas da manhã, às 7h15 da manhã. E mostrar que está bem. Às vezes falta paciência. É que meninos tiram a paciência da gente. Às vezes dá vontade de puxar a orelha, mas tem que ter calma, né? Amabilidade. Então, nós precisamos orar e precisamos suplicar e apresentar a Deus. E com ações de graças. Isto significa que nós realmente devemos colocar diante de Deus um coração também agradecido. Ação de graça. Com ação de graças. E aqui, ó, a palavra em Romanos 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Nós precisamos disso. E aí, aquela paz, a paz de Deus no versículo 7, aquela paz que excede todo o entendimento, que a pessoa olha, está tudo um caos, é aquela tempestade no barquinho. Ela chega. E é isso que ele diz, a paz não é a paz que a gente tem diante das circunstâncias, não é a paz porque tudo me vai bem. Mas é a paz que vem de Deus, é a paz que excede todo o entendimento, é a paz que não faz sentido para o mundo.
Tem gente que olha assim, mas não acredito não, você sofre tudinho, está aí, inteira, está aí, lutando, está aí, fazendo isso, porque Deus é quem me sustenta. Amém? Porque é Deus que me sustenta. Mesmo nos momentos de dor, nos momentos de perda, nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, nos momentos de doença, momentos de tribulação, é a paz que excede todo entendimento, é uma paz que é profunda, é poderosa, que não é possivelmente humana compreender. Amém? Amém. Sumiu o som? Foi? Que não é possível. Acho que foi a vida. Então, som. Som. Então, meus irmãos, essa paz que excede todo entendimento é a mesma paz que guardará o nosso coração e os nossos pensamentos. E sobre os pensamentos, o apóstolo Paulo fala: encham a mente de vocês com tudo o que é bom, com tudo o que é verdadeiro, com tudo o que é puro, com tudo o que é nobre, com tudo o que é amável, com tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, seja isso que pensar. Aí eu comecei a analisar, né? Nós vivemos numa época, hoje, que as redes sociais e tudo mais tenta o tempo todo, né, nos tirar daquilo que Deus quer que a gente pense. Não é? Então, nós precisamos, numa época de rede social, de entretenimento vazio, disciplinar a nossa mente. Porque, dependendo da forma como nós nos comportarmos diante dela, nós podemos adoecer a nossa mente. Já existem estudos chamados brain rot, que é o cérebro apodrecido. É a incapacidade de ser crítico em relação a qualquer coisa. E aí, nós precisamos filtrar e consumir aquilo que é verdadeiro. Buscar as fontes confiáveis, evitar discurso de ódio, evitar as fake news. Nós precisamos preferir conteúdos que sejam nobres e éticos, que tragam a justiça de Deus. Nós precisamos buscar na rede social aquilo que é puro e amável, já que a gente vê aquilo que vem de Deus, aquilo que fala com Deus. Porque na rede social ou qualquer mídia que você usa, até no YouTube, existe uma coisa chamada algoritmo. O que é o algoritmo? Ele é uma combinação numérica, uma espécie de binômio, uma espécie de inteligência, que a partir do momento que determinada coisa que você vê, ele fica botando mais daquilo para você, porque ele entende que é aquilo que você quer ver. Então, se você dá o velho, meus alunos é que falam esses termos, né? Que eu sou professora de alunos de tecnologia, eles chamam scroll, que é correr a tela. Se o que você vê na sua tela for algo relacionado a Deus, vai vir mais daquilo, mas se você for ver desgraça, vai vir mais desgraça. O conselho que eu digo é passe. Aquilo que você não quer ver, passe. Passe porque ele não vem para você. E isso é muito importante, porque isso vai, automaticamente, você vai encher sua mente daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro. E não daquilo que é mentira, e não daquilo que não condiz com o reino de Deus, e com coisas que não tem a ver, e com palavras, né? Porque tem muita gente na internet hoje que usa o discurso de ódio. Eu pedi para os meus alunos investigarem o discurso de ódio, porque eu quero mostrar e mostro tudo para eles, né? Eles precisam ser críticos também em relação ao que vem. E assim, quando eles fazem um levantamento, minha gente, é tanta coisa absurda que você vê, que você diz, não. Você pensa que você já viu de tudo nessa vida, que nada mais lhe abala, mas o mundo realmente ele jaz no maligno. E agora a gente tem condições de ver, né? Como diz lá em Daniel, que tem uma passagem profética em Daniel, que fala da visão do mundo através de uma mídia. Então, eu não sei, parece que é Daniel 14. Eu até tenho que voltar, porque assim, é como se o mundo pudesse ver o mundo acontecendo em tempo real. Tem uma profecia lá em Daniel que fala isso. Então, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente está buscando ver. O outro, que é importante também nessa modificação do nosso pensamento, é o controle das nossas emoções.
E aí a gente está vendo que aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vê, muitas vezes atrapalha a nossa mente. E nos deixa mais ansiosos e até raivosos. É preciso ter muito cuidado. Muito cuidado. E, por último, aqui, né, no capítulo 4, para finalizar, e parece assim, eu fiquei lendo esse capítulo e fiquei me lembrando do pastor Moisés falando aqui na frente. Do apóstolo Paulo falando para os filipenses, o agradecimento que ele faz. Ele diz, olha, muita gente não se preocupou comigo, mas vocês tiveram a preocupação de mandar ajuda para mim. Não que eu esteja preocupado, mas eu quero agradecer a vocês, porque vocês tiveram o cuidado, a alegria de participar, de cuidar de mim. E aí ele diz, não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que está necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de sentir contente, de me sentir contente em todo e em qualquer lugar, em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Quero salientar que nessa carta aqui, o apóstolo Paulo estava preso. Estava numa situação difícil, complicada. Aí ele diz, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Aí tem gente que diz assim, né? Vai lá, bota um negócio que tem um empreendimento, aí bota, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Essa é a linguagem do mundo. Claro, Deus ajuda, Deus abençoa você. Mas esse fortalecimento é algo interior. Não é algo exterior, não. Esse fortalecimento, esse tudo posso naquele que me fortalece, ele diz aqui, eu sei o que é passar com muito, eu sei o que é passar com pouco, por isso que eu perguntei a você hoje de manhã. Quando você fechou os seus olhos, você pensou em quê? Porque se você for pensar nas coisas físicas que você tem, na família que você tem, tudo isso é passageiro. Sim ou não? Sim. As coisas passam. E o que é que a gente vê? A gente tem que estar firmado aonde? Firmado no Pai. A nossa alegria não pode estar nas coisas que vemos, nem nas coisas que temos. É claro que a gente vai se sentir alegre e grato, sim. Mas é preciso que nós saibamos, é preciso que nós pensemos que o Senhor é quem nos dá a força para passarmos tudo na vida. É Ele quem nos fortalece. Amém? Porque é isso que a gente canta. Ele diz, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Diga comigo. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Amém. E é isso que dá a gente alegria. E aí, não podemos esquecer, a nossa mente é como um jardim. Se eu alimentar a minha mente com pensamentos tóxicos, negativos, automaticamente eu vou secar os meus ossos. Eu preciso alimentar a minha mente com a esperança. Eu preciso alimentar a minha mente com a alegria. Eu preciso colocar diante de Deus aquilo que eu sinto, o que eu penso, dizer a Ele, Senhor, transforme o meu pensamento. Transforme. Irmã Célia colocou aqui, ó. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Amém? Guarde a sua mente. Guarde a sua mente. Não passa ainda não, vem, irmã Célia. O verdadeiro, agora eu vou pedir a vocês que vão lá para Isaías 61. E eu comecei a meditar na palavra alegria e me veio essa passagem maravilhosa de Isaías. Isaías 61. Perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. Isaías 61.
Isso. As boas novas de salvação. Isaías é uma profecia, 61, uma profecia messiânica. Jesus é a boa nova. Amém? Amém. E aí, esse capítulo descreve a obra de libertação e restauração do ungido, através do ungido. A alegria, então, resultado dessa restauração. Isaías 61, versículo 1 diz assim: o Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos e para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. E Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou, para mostrar a todos a sua justiça. E eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas, que há muitos anos estavam em ruínas. Amém? Amém. Esse é o Senhor. Esse é o Deus que restaura, que transforma. Isso aqui é para que a gente pense que a alegria não é apenas um sentimento, ela é um dom divino, ela é a consequência de uma restauração, ela é resultado de uma restauração, ela é resultado de justiça, ela é resultado de salvação. Amém? Por isso que o mundo não entende, porque o mundo vive apegado aos prazeres passageiros. Quem aceita Jesus começa a crer nessa verdade, nessa justiça, nessa restauração e se alegra. Porque o mundo, ele quer prazeres passageiros. Ele quer fazer, o negócio está tão sério que as pessoas não querem mais nem ouvir ninguém. A dopamina é tão rápida lá no vídeo que você não consegue mais conversar não. É o tempo todo só ali. E quando é ali, é no YouTube, entendeu? Na televisão. Então, isso são coisas que vai dando alegria para você e o inimigo vai trabalhando pessoalmente, vai ficando sujo e não vai ficando guardado. Quando vier a dificuldade, você está igual aquele homem que constrói a sua casa onde? Na areia. Não é verdade? Então, veja, Deus está procurando dar alegria a qualquer pessoa? Não. É preciso ter o que? O coração? Quebrantado. O que é um coração quebrantado? É um coração contrito. É um coração arrependido. É um coração que entende que o Senhor é soberano e que precisa estar debaixo dos pés do Senhor para servi-lo e adorá-lo e confiar nele. Porque tem uma coisa que muita gente não aceita o Evangelho, é isso. É porque não quer se submeter à soberania de Deus. Não quer ser servo. Entende? Não quer entregar a vida a Deus. Não sabe como é maravilhoso viver com esse Deus. Com esse Deus que tudo, que a gente diz, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é aquele que me sustenta. O Senhor é aquele que me fortalece. E eu posso tudo nele. É essa a diferença entre quem não é crente e quem é crente. É isso que é aceitar o Evangelho. E aí, o Espírito do Senhor, ele unge Isaías para anunciar essas boas novas e cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e dar a salvação e a libertação das trevas aos prisioneiros. E foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. Morreu por mim e por ti, para nos salvar. Em Isaías 61, 3, aí vem a parte da alegria.
Dá a todos os que choram em Sião uma coroa de beleza em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. E um manto de louvor em vez de espírito de desespero. Essas pessoas serão chamadas carvalhos de justiça. Carvalhos de justiça. E aí, passa aqui. Olha o carvalho. Né? Olha só. Carvalho de justiça. Ele é uma árvore que tem uma copa bem grande, uma raiz profunda. Profunda. E é muito forte. E aí, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amém? Aí, o fruto do carvalho, olha como é. Essa é aquela nossa que tem aquele esqueleto que vai atrás, né? Eu acho bem que é. Né? Aqui, ó. A cor parece uma pitona. Não é? Um frutozinho, ela dá esse fruto aí. E aí, quando fala de fruto, aqui nessa comparação, quando se fala de carvalhos de justiça, é aqui, ó, a alegria, é um dos frutos. O carvalho de justiça é justamente todos esses frutos do Espírito. Para quê? Para que haja a manifestação da glória do Senhor. A alegria está ali. É um dos frutos. Um dos frutos não, os frutos, né? Uma parte do mundo, o fruto do Espírito. Amém? Amém. 61, 10. Eu vou para o versículo 10 que diz o seguinte: nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor nosso Deus fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com joias. Aquela roupa de luto, né, porque as pessoas quando estavam entristecidas, elas rasgavam a roupa, né, colocavam aqueles sacos de pano, né, e demonstravam o seu luto, a sua tristeza. E aí o Senhor vai dar a esses que choram uma coroa de beleza em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito de desespero. E aí, depois disso, nós vamos ficar como? Hino de louvor dos moradores de Jerusalém. Sabe Jerusalém é aquela de lá? Da faixa de Gaza? Não. Jerusalém espiritual. Nós vamos nos alegrar e vamos cantar um hino de louvor. Nós vamos ser como um noivo que põe um turbante, como uma noiva enfeitada com joias. E o 11 diz assim: assim como a terra faz crescer as árvores, e no jardim o chão faz brotar o que foi semeado, também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação. E todas as nações cantarão um hino de louvor a Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso que é acreditar. Essa alegria é um dom divino. É algo que é consequência dessa restauração, dessa salvação e dessa justiça que Deus oferece. E aí, como a gente já disse, como a alegria é e vem de Deus, ela é um presente, ela tem um impacto pessoal na nossa vida, porque quando nós vivemos alegre, automaticamente adoecemos menos. A ciência está aí para comprovar. A ciência está aí para comprovar isso. E quem é mais triste, quem vive mais, automaticamente adoece mais e acaba, né, com o do tempo, né?
A alegria em meio às circunstâncias que a gente acabou de ver, que o apóstolo Paulo estava ali conversando com os filipenses. Que é uma alegria constante e consciente, que se ancora no Senhor. Amém? É uma alegria que está confiada naquilo que o Senhor vai fazer. Ela é a manifestação prática desse óleo de alegria que a gente vê em Isaías 61. Então, que nós possamos aplicar essa verdade nas nossas vidas. E que mesmo quando estivermos tristes, nos lembremos que o Senhor, Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa força. É Ele quem nos sustenta. Olha só, eu encontrei essa imagem aqui, ó, nesse versículo. Ordenar acerca dos tristes que se dá em glória de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantações do Senhor para que Ele seja glorificado. E aqui está um jardim, ele tem um monte desses carvalhos. Bonita imagem, não é? Assim é, deve ser a nossa vida também. Como esse carvalho de justiça, né? Que tenha raiz firmada no Senhor, raízes profundas. Que nós possamos buscar a presença do Senhor para ter raízes profundas. E assim podermos ser como essa árvore, firme, amável, que possa, né, dar sombra e fazer a diferença nesse mundo. Amém? Que Deus nos abençoe, que abençoe também minha vida. E quando eu comecei a pensar nesse tema, eu disse, Jesus, me ajuda, porque nem sempre é fácil viver isso. Mas o Senhor é bom e Ele fala conosco. Que Deus continue nos abençoando. Vamos cantar, né? Leozinho.